Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, meus irmãos. Hoje vamos para mais um vídeo da leitura da Bíblia, de estudo pentecostal de capa a capa. Hoje a gente vai aprender um pouquinho de Jesus, como que os seguidores de Jesus devem seguir ele. Jesus disse que cada um deve tomar a sua cruz e segui-lo, né? Quem quiser seguir Jesus. A gente vai ver um pouquinho também quando ele se transfigurou diante dos seus discípulos no monte. E também vamos continuar a história aí de Jacó e Esaú, né? Vamos ver aonde vai finalizar essa história. Hoje a gente vai meditar um pouquinho, né? Vamos fazer uma breve oração e vamos pedir a Deus para que Deus nos ajude a entender a sua palavra, né? Que é a Bíblia Sagrada, que é a bússola para a gente conseguir chegar no céu, né? Vamos lá, meus irmãos, feche seus olhos e vamos conversar com o Pai do céu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, o Criador do céu e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor, ouça nossa oração. Pai, estou aqui mais uma vez, Senhor, necessitado da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu perdão, do Teu amor que é infinito sobre nós. Peço que o Senhor perdoa os meus pecados, os nossos pecados, Pai. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que a gente possa ter feito contra o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, as nossas falhas, nos ajude a melhorar. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, saúde, o alimento, trabalho, casa. Obrigado pela família, obrigado por ter dado o seu melhor por nós. Obrigado por ter enviado Jesus Cristo nessa terra e nos dar uma esperança de um dia ter uma vida eterna num lugar onde não haverá mais choro nem lágrima, porque todas as coisas antigas vão passar. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoa essa pessoa que está aqui ouvindo esta oração. Abençoa ela em tudo, Pai. Livra do mal. Liberta, Senhor, de tudo que precisa ser livre. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Ajuda ela em tudo que ela estiver precisando. Acalma, traga paz, a sua paz, Jesus, que excede todo entendimento. A paz com Deus que nós precisamos. Nos ajuda, Pai, a melhorar. Abençoa minha família, meu Pai. E liberta também os que estão presos, Senhor, nesse sistema mundano, nessa ilusão de viver pensando que é só aqui nessa terra, esquecendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vida eterna e vida com abundância. Jesus Cristo disse que Ele é o caminho para uma vida eterna, que não é nesta terra. Meu Deus, abra o entendimento dos meus familiares, amigos, para a gente entender, para todos entenderem que precisamos te buscar, te obedecer, negar a nós mesmos e os pecados, dizer não para o pecado e sim para Jesus. Oh, Jesus, abençoa também os irmãos da igreja, das congregações aqui que eu congrego e de todas as congregações, onde tiver um cristão, Senhor, buscando o Senhor. Abençoa, meu Pai, abençoa em tudo. Meu Deus, só o Senhor para nos ajudar, Pai. Oro também pela igreja, né? A igreja na terra, meu Pai.
Oro pela nossa nação, pelo Brasil, que o Senhor possa abençoar o Brasil, livrar de corruptos. Meu Deus, abra o nosso entendimento. Não deixe, Senhor, a tua igreja padecer, em nome de Jesus. Oro pelas pessoas que eu amo, que estão perto e estão longe. Meu Deus, em tudo vem abençoar, livrar do mal, em nome de Jesus. Agora, Espírito Santo de Deus, fica conosco. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Nesta casa que eu moro, livra, Senhor, de todo mal a minha casa. Nos dá entendimento agora da Tua santa palavra e nos limpa. Purifica nós do velho homem, do Adão, do pecador, do desobediente, do eu desobediente, do eu rebelde, do eu cego espiritual, do eu pecador, do eu velha criatura. Nos limpa em nome de Jesus. É o que eu te peço, que o Senhor seja louvado, Deus. Assim eu peço essas bênçãos, Pai, e te agradeço por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glória a Deus. Vamos para a meditação de hoje, meus irmãos. Gênesis capítulo 35. Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele: Tirai os deuses estranhos, com dezinho minúsculo, que há no meio de vós. Deuses estranhos aqui é as estátuas de deuses estranhos, imagens, esculturas. Tirai os deuses estranhos que há no meio de nós. Tirai as estátuas e também do coração esses deuses estranhos. E purificai-vos e mudai as vossas vestes. Olha só, irmãos, desde lá, de antes de Jesus, no começo da Bíblia, já está pedindo para o povo mudar as suas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que te tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos, as estátuas, imagens, escultura, que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas ovelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o temor de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia diante da face de seus irmãos. Vamos ver agora um estudo aqui no rodapé, quando a Bíblia disse assim, tirai os deuses estranhos. Depois dos acontecimentos terríveis do capítulo 34, Deus ordenou que a família de Jacó seguisse para Betel, a fim de levá-lo a uma mais estreita obediência à sua palavra.
Jacó, reconhecendo o agravamento da deterioração espiritual da sua família, ordenou a todos os seus familiares e domésticos, dizendo: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Essa renovação espiritual na vida dos familiares de Jacó consistia em algumas coisas. Primeira coisa, remover do lar tudo quanto era ofensivo a Deus. Segundo, comprometer-se a viver em santidade espiritual. Terceiro, renovar os seus votos a Deus com devoção e adoração. Quarto, entrar em comunhão com Deus. Quinto, viver uma vida segundo a palavra de Deus e oferecer sacrifícios espirituais. Por causa desta renovação espiritual de Jacó, ele voltou a experimentar a proteção, a presença, a revelação e bênção de Deus. Vamos meditar agora quando a Bíblia disse assim, e apareceu Deus outra vez a Jacó. Agora, porque Jacó finalmente estava de volta à terra prometida e em obediência à vontade divina, Deus renovou a promessa do concerto abraâmico. Vamos agora voltar à leitura da Bíblia, em Gênesis 35, 8, a morte de Débora. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ele uma libação, e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Vamos agora aqui ao rodapé da Bíblia para uma meditação, um estudo. Quando a Bíblia disse assim, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou Benjamim. Ah, sim, ainda não lemos essa parte na Bíblia. Voltemos então à Bíblia. Gênesis 35, 16. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efratá, teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira:
Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina do seu pai. Israel soube-o. Meu pai, olha só. O Ruben deitou com a própria esposa do pai, a Bila. E Israel, que é o pai do Ruben, soube. Como é que já tinha essas coisas naquela época, né? E eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Leia, que era o Ruben, o primogênito de Jacó. Depois Simeão e Levi, e Judá e Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel foi José e Benjamim. E os filhos de Bila, a serva de Raquel, Dan e Naftali. Os filhos de Zilpa, a serva de Leia, foi Gade e Asser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. E Jacó veio a Isaque, o seu pai, a Manre, a Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. 180 anos viveu Isaque. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, os seus filhos, o sepultaram. Agora sim vamos à meditação do rodapé, meus irmãos. Quando a Bíblia disse assim, chamou o seu nome Benoni, mas o pai chamou de Benjamim. Vamos para essa explicação agora. Leia e Raquel deram nomes a todos os filhos de Jacó. No entanto, o nome Benoni, que significa filho da minha aflição, teria colocado um ônus terrível de culpa no menino, pois o levaria a pensar que fora culpado da morte da mãe. E aí Jacó mudou o seu nome para outro nome honroso, que é Benjamim, que significa filho da minha mão direita, indicando que ele, como pai, estava jubiloso por ter este filho Benjamim, apesar de Raquel ter falecido. As crianças não devem ser culpadas por problemas que surgem no lar sem elas os terem originado. Outro ponto aqui, quando a Bíblia falou de Ruben, por causa da sua fornicação incestuosa, incesto, o filho pegou e teve relação sexual com a esposa do pai, que não era sua mãe, mas era sim a esposa do pai, porque o Ruben era filho da Leia.
e ele acabou se deitando com a outra esposa do pai, a Bila. Então Rúben perdeu os seus direitos de primogênito. Perdeu para sempre a sua posição de liderança e a sua herança genealógica, como diz Gênesis 49:3 e 1 Crônicas 5:1. Amém. Finalizamos aqui a meditação no Antigo Testamento de hoje, meus irmãos. Vamos voar para o Novo Testamento e aprender de Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 24. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade, eu vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que venham vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos meditar agora quando a Bíblia falou assim, no seu reino. No rodapé da Bíblia tem uma explicação. Ver o Filho do Homem no seu reino provavelmente se refere ao evento do Pentecoste, quando Jesus Cristo batizou seus seguidores com o Espírito Santo e com grande poder. Atos 1:8 e Atos 2:4. Vamos agora a um outro tema, um outro ensinamento. Mateus 17. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, o seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres que façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro?
E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Amém, meus irmãos. Vamos agora finalizar por hoje, né? Vamos finalizar por hoje a meditação de hoje. Posteriormente, numa outra oportunidade, meditaremos mais. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, finalizamos aqui mais uma meditação. Gratos a Deus pela oportunidade. Que Deus abençoe você e toda a sua família e até o próximo vídeo. Fique com Deus.